apesar de ter um valor agregado um pouco mais alto, porque a operação é cara, né? Mas, como Não, se diz? em termos de valor, para você ter uma noção, Denver, cara, enquanto eu pego uma reforma de 100, 150 mil, coloco 10, 15 colaboradores, tenho 15 atividades de uma vez, o Cadinho faz um contrato de 1 milhão, tem uma máquina e um motorista. 6 itens. Eu brinco muito. Você vai pegar um item de porta, quantos itens tem uma porta? Cara, tem 15 itens numa porta, o alisar, abraçadeira, Sim, então, tem assim, o portal, espuma. E aí, quanto custa uma porta? Para instalar uma porta, assim, vamos colocar uma porta de alto padrão, vai custar uns 7 mil reais uma porta. Caramba. E no meu caso, você pega uma planilha com 6 itens, que ela pode chegar aí a 6, 7, 8 milhões por causa de 6 itens. Então, assim, mas o tombo também é maior. Então, você tem que ser bem criterioso e você tem que sempre que estar atento aí a tudo que tange essa área. Então, é muito dinâmico, porque enquanto você passa 1 ano, 2 anos dentro de um prédio para construir, eu passo 2 semanas para fazer um condomínio inteiro. Então, é muito legal. Essa semana eu estava prestando consultoria para um cliente e chamei o Cadinho para dar um orçamento. E a casa, cara, a casa antiga, a casa tinha uns 800 metros quadrados. Sim. E o Cadinho falou assim, não, para demolir é 4 dias. Como na minha área, né, 4 dias para demolir. Falei, cara, os caras gastam no mínimo 1 ano e meio para construir a casa aqui. Não, 4 dias a gente consegue demolir, fazer o bota fora. Então você vê que é um ramo, né, da engenharia, só que 2 segmentos com percepção totalmente diferente. Então, e muitas das vezes a gente até é menos valorizado, porque às vezes você cobra um valor para fazer uma demolição, o cara falou, porra, mas isso tudo para você ficar 4 dias na minha obra? Não, eu peguei a demolição, assim, eu tive uma noção muito grande. A gente reformou um apartamento aqui no edifício Tartucci, aqui em Brasília, na Asa Sul, apartamento de 550 metros quadrados, que eu cobri 45 mil para fazer a demolição do apartamento. A gente gastou 42 mil reais de custo. Saíram 38 caçambas de entulho. Tinha dia que eu tinha 12 pessoas fazendo a demolição, porque diferente do Cadinho, eu não tenho, a minha parte não é tão mecanizada, é manual. A gente tem martelete, mas assim, no final a gente quebra com martelete, mas ensaca com ajudante, coloca num saco de entulho, faz o transporte vertical, horizontal, isso tudo manualmente. Então, acaba que o prazo é bem maior, né? Então, o nosso custo com pessoas é maior. Então, é engraçado. Vamos pegar uma ordem cronológica, assim. Primeiro começando o Cadinho, que arruma o terreno. Sim. Depois o Robson vai lá, constrói. E depois você, voltando para você faz a demolição. Denver, teria que ter mais uma pessoa aqui, que eu ainda faço a reforma. Tem um cara da construção ainda. Porque eu ainda falo que ainda sou engenheiro de obra pronta. Porque eu pego a obra pronta e faço a adaptação, né? A gente é como se fosse um cirurgião plástico da engenharia. Olha aí. Mas ele pega muito o Frankenstein, esse que é o problema. Porque às vezes você fala assim, sou engenheiro de obra pronta. Eu, por acaso, eu não comecei na infraestrutura, eu também comecei com reforma. E é muito pior, é muito mais difícil. Você tem que ser muito mais criterioso, muito mais profissional, porque nada mais, uma construção em si, você começar do zero, nada passa de uma repetição. Agora, a reforma não. Não, a reforma, cada arquiteto tem seu estilo, cada tipo de obra, assim, você não tem assim, você tem a sequência de serviço que é padronizada, mas cada obra tem sua particularidade. Então eu falo de reformar um banheiro a reformar um apartamento todo, às vezes você pega um banheiro para reformar que dá mais trabalho do que a reforma de um apartamento geral. Que acontece muito, porque assim, você tem particularidades que você não acompanhou aquela obra desde o início. Quando você abre o forro, essa tubulação não era para estar assim. Tem que mudar, mas essa tubulação passa água quente pro boiler, mas para mudar a tubulação é de cobre, tem que mudar para CPVC. Só que se fizer só um remendo aqui der problema, a gente tem que mudar toda a tubulação. Para mudar toda a tubulação tem que quebrar o forro da cozinha. Para quebrar o forro da cozinha tem que tirar a luminária, tem que emassar, pintar. Então o serviço que era para ser a reforma do banheiro, você vai estendendo. Então isso tudo, hoje a gente tem uma equipe preparada e capacitada para conseguir amenizar esses imprevistos e já saber onde vai dar problema. Então, quando você é inexperiente, que foi o nosso todo começo, né? Você acaba apanhando muito, né, Cadinho? Com certeza. E a gente apanhou muito no começo, porque, cara, a gente dava um preço. O único atrativo de uma empresa nova, de engenharia ou qualquer outra empresa, no início, é preço. É preço. Você não tem nome, você não tem know-how, você não tem uma carteira de cliente.
E aí você tem que... O cara pergunta, você faz ou você fala? Faço. Faço. Não, lógico. É, claro. Eu lembro que quando eu comecei nessa área da construção civil, eu fui fazer um forro de um teatro. Era muito grande aquele forro. Eu nunca tinha visto nem placa de gesso. Qual o teatro? Daqui de Brasília? Não, é em Belo Horizonte. Deixa eu só complementar aqui. Complemente. Diegão, tem um amigão, Diegão Sem Dedo. Diegão SD. Diegão é um engenheiro amigo nosso. Diegão, espero que você não esteja vendo. Ele vai ver, eu bati o Diegão... Mas sem dedo já fala tudo, né? Não, 100%. É um cara 100%. Ele perdeu o dedo na obra, ele perdeu o dedo fazendo rejunte. Ele tentou aposentadoria junto ao Lula, mas não deu certo. Nossa, caralho. Aí o Diegão, eu acabei de abrir minha empresa e o Diegão ligou pra mim. Pô, Robinho, eu tô precisando fazer um laudo, cara. Tá dando tudo certo aí dentro? Tudo certo, pode ficar. Então, beleza. Aí o Diegão falou assim, tô precisando fazer um laudo, Robinho. Pô, como é que é esse laudo, Diegão? Tô precisando de dinheiro, cara. Faço laudo sim, pô. Minha especialidade na faculdade foi laudo. Nunca vi um laudo. O que é laudo? Deixa eu jogar no Google aqui. Pô, não tinha... Ó, nessa época não tinha... Nessa época, estamos ficando velho. Não tinha inteligência artificial, não. Tinha Google, mas... Aí ele falou assim, pô, vem aqui vistoriar. Era pra fazer a troca de um telhado. Aí, cara, qualquer leigo, eu não precisava ser um engenheiro pesado, não. Então, o síndico tá... Eu tenho que trocar esse telhado, só que o síndico tá me pedindo um laudo, mas eu não posso fazer o laudo porque você é a empresa que vai executar o serviço. Pô, beleza, vou vistoriar, tirei fotos, tirei umas 450 fotos de umas 15 telhas quebradas. Cara, tirei foto de todos os ângulos da telha, quebrada como assim. Tipo aí, perito mesmo. Não, um laudo, uma perícia pesada. Cara, só que acontece, o objeto do laudo era só a troca do telhado. Aí, conclusão, concluímos que apesar de todas as situações, aí escrevi um texto grandão. Aí, solução, trocar o telhado. Então, cara, a gente vai passando por situações que a gente faz tudo no começo. Né? Então, Tanto que eu tava pensando que você trabalhava um pouco com construção, porque às vezes, que nem você falou, a reforma ela pede uma coisa e vai indo ali, né? Não. Então, mas hoje é só reforma. Então, a gente tá começando, a gente comprou alguns terrenos ao longo desses anos trabalhando, investindo, né, na empresa, só que a gente vai começar a construir, só que vai ser para nossa empresa mesmo. Então a gente vai construir para vender, só que aí já é outro segmento. Mas eu acabo que eu nem faço muito propaganda desse segmento, porque é um segmento que a gente está começando e não vai ser tão exponencial, então é aos poucos. Mas a reforma que é o nosso carro-chefe, então sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu falo da reforma, entendeu, Daniel? Entendi. E Cadinho, conta um pouco pra gente sobre essa coisa dos lotes, né? Aí eu trabalho muito com imobiliárias, né? E a gente, inclusive, está vendendo um lote ali no Parkway, dentro de um condomínio, que é, se eu não me engano, R$400 o metro quadrado. O Parkway ainda tem muitas opções, né? E a gente vê no entorno um pouco. Às vezes tem lotes mais baratos, o metro quadrado é mais barato que em Ceilândia, por exemplo. Sim. A gente ainda encontra alguns lotes assim. O que você pode passar para uma pessoa que na hora de escolher um lote, coisas importantes a serem levadas em conta? Porque às vezes tem uns restos de construção, alguém tentou construir alguma coisa, muita gente pega no leilão também, né? Às vezes o cara começou um negócio, não conseguiu, se estrepou todo, o banco tomou, volta no leilão, o cara pega um lote, mas às vezes já tem um negócio ali. Existe hoje algumas empresas especializadas em, inclusive, fazer laudo, mas cuidado com os laudos que vocês vão contratar por aí, né? Que justamente ele está visando te dar o máximo de informação. Então, por exemplo, faz parte de inventário, toda a burocracia, a parte documental, né? Eles te dão todo esse respaldo. E aí, quando você for, antes de fechar negócio, aí a gente está falando mesmo da parte física, é verificar se já existiu ali alguma construção ou se tem algum impedimento. Porque hoje essa questão ambiental bate muito, é muito latente. Então, se tem alguma mina d'água, algum afloramento, alguma coisa. Parkway, por exemplo, tem algumas situações lá que você não pode... O pessoal vende falando que é para habitação, mas é fração. Hoje algumas quadras, exemplo até... Fica coladinho, né? Arniqueira mesmo, que estava embargado, mas algumas quadras já estão regularizando. Mas tem um laudo muito importante para fazer, que é o laudo cautelar, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece? Você precisa saber, porque se tem resto de edificação, o custo, às vezes, para tirar aquela edificação, fica muito mais caro do que você comprar o lote do vizinho, por exemplo. Vamos falar, você está falando de um lote de 500 mil... Só que ele já teve uma edificação antiga. E o outro vizinho custa 600, que é um lote um pouquinho melhor, mas é 600, mas você vai gastar 200 para limpar o que você comprou de 500. Então, você tem que fazer essa avaliação
E é importante realmente você saber ali, período de chuva, porque Parkway, por exemplo, é um lugar onde aflora muita água. Então, vai te dar problema até depois de sua casa construída. Você não vai saber mas se você for um cara que vai plantar arroz, é um bom terreno. Então, se eu for descendente chinês, né? Tá tudo certo. Nós temos um amigo que comprou um lote. Pra plantar arroz? Não, ele não comprou. Ele comprou um lote e me levou lá. E foi eu e o Robson lá pra ver o lote. O cara vendeu um lote pra ele e vendeu um lote vendeu na seca, local. Né? Na seca. Vendeu na seca e nós fomos lá na época da chuva e ele falou, o que dá pra fazer aqui? Aí o Robinho, plantar arroz. Porque só tem água no seu lote. Entendeu? Caramba. Então, é por isso que ele tá brincando esse negócio de plantar arroz. Mas quais... Você já deve ter... Jucinei. Valeu, Jucinei. O que você já viu de lotes assim, onde o cara fez uma boa escolha... E outros que você já deve ter visto também uma péssima escolha, né? Que às vezes o cara pagou ali e, que nem você falou, a demolição às vezes é mais cara, muito mais cara. Quais dicas você pode passar para quem quer comprar um lote, seja para construir para morar ou para investir, assim? A primeira coisa é o plano de construção, né? Cada área sua tem um plano diretor onde você pode fazer a metragem quadrada máxima permitida ali. Por construção. Então, isso é muito importante, que às vezes o cara fala, não, eu quero uma casa de 3 andares, você não pode edificar mais que 2, ou então eu quero fazer um bunker, você não pode invadir uma área de preservação. Então, você tem que tomar cuidado muito com a declividade do terreno. Vou te dar um exemplo aqui, onde que eu trabalho mais, eu sou mais focado ali na área do Jardim Botânico. Naturalmente, porque ali tem muita construção de casa, então você tem muito terreno acidentado. Então, às vezes o cara compra um terreno e na hora que você vai no terreno do cara, o cara pagou um preço de oportunidade no terreno. Aí na hora que você vai ver, toda a água do condomínio cai dentro do terreno do cara. Entendeu? E aí você olha pra ele e fala assim, e aí, você gostou? Eu falei, cara, adorei, isso vai sair caro pra você. Pra mim tá ótimo, pra você não vai ficar bom não. E aí você tem que fazer todo um trabalho de contenção de água, de retirada de água, mas aí você tem que ver pra onde você tá levando, porque senão você também comete crimes ambientais. Então hoje é muito complicado. Eu se for pra dar uma dica, quanto mais plano, melhor. Quanto menos acidentado e quanto mais plano. E se possível, se você conseguir fazer uma sondagem também no terreno é muito importante, porque se você pega um maciço de rocha dentro do seu terreno, você não consegue cavar uma piscina, você vai ter que fazer um deck. Então isso pode também atrapalhar um pouco o seu projeto. Porque, olha assim, que engraçado, né? Falando dessa questão do maciço de rocha, há 12 anos atrás, em 2011... Eu não era nascido. Eu não era nascido, não, né? Não. Tava na João Fortes e eu era estagiário, cara. Eu fazia o acompanhamento da fundação. Era um misto de estaca escavada, com hélice contínua, mas tinha a base, ainda tinha a parte que o pessoal chamava de tatu, né? Que eram os profissionais que cavavam a base. Os tubuleiros. Manualmente. E cara, o bloco tinha 12 estacas. Em uma delas a gente encontrou uma rocha e para tirar a rocha era só com explosivo, cara. E esse prédio atrás do Conjunto Nacional. E, cara, foi muito doido, porque a gente passou um mês extraindo essa rocha. Então, colocava, fazia, na verdade, era uma massa expansiva, né? Não sei nem se era explosivo. Aí trincava a rocha, retirava a rocha, ia com o martelete, retirava. Assim, passamos quase um mês para retirar, porque a estaca tinha que chegar a 12 metros, estava chegando só a 8. E tinha que chegar, senão o calculista não aprovava. Então, isso é o pânico de um construtor. Eu vou te dar um exemplo. É muito usual, você pega essas obras de noroeste, você pega sudoeste. Hoje em Brasília é usual se fazer o subsolo. Essas empresas maiores aí, sem citar nome, porque a gente não faz propaganda de graça, né, Robinho? Não faz. Inclusive, mas tem uns 10%. Inclusive, propagar em engenharia, daqui a pouco só o cupom. Reforma, 50% de desconto na reforma. Que isso, mas aí o que acontece? Então eles cavam o subsolo para fazer estacionamento, essas coisas todas, né? E quando você fecha um contrato, muitas das vezes eles economizam nessa sondagem. Hoje já está mudando, porque o preço para você escavar, vou te dar uma suposição, como diria um amigo, um supositório, custa R$12 para você escavar 1 metro cúbico de terra. Se você achar rocha, passa a custar R$75. Então nós estamos falando assim, uma obra que teoricamente ficaria em 200 mil, ela passa por 1,5 milhão em questão de dias. Isso é o sonho de... É melhor comprar um outro. Então, assim, inviabiliza muita coisa quando você acha rocha. Então, tem gente que não dá valor, por exemplo. O Robinho deve ter muito problema aí de gente que quer reformar e fala assim, não, o arquiteto vai ser eu mesmo.
Essa semana... Porque ele acha que o investimento do arquiteto é custo, não é investimento, entendeu? Então, na minha área também, às vezes eu falo para o cliente, cara, seria interessante a gente pagar aqui uma diária para um topógrafo, para ele poder fazer um ajuste no seu terreno, para a gente não ter nem que levar a terra para fora e nem que buscar terra para aterrar o seu lote para fazer o seu projeto. Ele fala, mas quanto que custa? 1.500. Não, é muito caro, faço do seu jeito. Aí eu vou lá no meio do caminho e falo, cara, agora a gente vai precisar trazer 50 caminhões de terra para terminar seu projeto. Ele, quanto vai me custar? 15 mil. Aí ele, e agora? Eu falei, agora você paga ou você não faz. Então, quer dizer, o que ele economizou de 1.500, ele vai gastar agora 15 mil. É porque eu sou ruim? Não, é porque não deu. Então, assim, esses estudos preliminares, esses pré-projetos, esse povo que trabalha ali no, vamos dizer, por trás ali, né, nos bastidores, às vezes ele é mais importante do que a própria execução, entendeu? Porque isso é que determina o que você vai fazer, o que você vai gastar, o que você vai planejar, para não te ter surpresa. Esse é o grande... Muita gente se estrepa nesse processo. Todo mundo. Trazendo para a área da reforma, né, de apartamento, muita gente compra um apartamento na planta, né? É o sonho da vida dela, cara. Sim. Às vezes mora numa casa com os pais, ou tá começando a vida, compra um apartamento e compra um apartamento da construtora. Custo-benefício, taxa de financiamento ainda não tem, paga direto da construtora, até receber as chaves. E ele contrata. A primeira coisa que ele faz é contratar um arquiteto. Alguns não contratam, mas o conselho que dá é contratar um arquiteto e já começar a viabilizar se você vai ter condições. Sim. E o que é bacana? Antigamente aqui em Brasília, que eu falo porque nesse período que eu comecei a reforma, tinha algumas construtoras que não entregava o revestimento, assim, não entregava sem o revestimento, o apartamento entregava apartamento 100%. Só que se o cliente já vai trocar o piso do apartamento, por que ele tem que receber com revestimento? Ele não poderia abater do valor do apartamento, ou pelo menos não coloca o revestimento, que ele reduz no valor da demolição. Então, hoje, algumas construtoras já estão dando essa opção da pessoa receber sem bancada, sem revestimento, sem porta, sem louça, sem metal. Até vão aberto, né? Sim, até vão aberto. Então, eu tô com na verdade, está com 4 apartamentos para começar entre novembro até janeiro, que depende da entrega da construtora, que já está entregando no osso. Então, para a gente, cara, é sensacional. Reduz o custo de demolição, o serviço vai ser muito mais rápido, porque a demolição de apartamento demora, porque o transporte é pelo elevador de serviço, e um elevador de serviço não é só para uma obra, ele é para o prédio todo. Então, você ainda tem que conciliar com outras reformas. Então, se o prédio está entregando, vai ter várias reformas simultaneamente. Sim. Então, tudo isso a gente leva em consideração quando vai fazer um orçamento. Então, quando o prédio já entregue, o apartamento já entregue no osso, esse custo reduz bastante pro proprietário. Ao proprietário, não, vou contratar o arquiteto só depois que eu receber meu apartamento. Pô, eu acho que vale a pena fazer esse investimento antes. Então, contrata o arquiteto antes, tem que ter um projeto de arquitetura. É balela esse negocinho, eu vou fazer da minha cabeça. Então, muito cliente entra no Pinterest, fica vendo coisa todo dia, entra no YouTube. Só que isso acaba dificultando o trabalho do dia a dia, porque ele não tem uma coisa definida, não é o trabalho dele, ele não consegue modelar num programa, não consegue... Fica dinâmico, não fica. E atrapalha muito. Então, cliente que está ouvindo aí, contrata um arquiteto. Contrata um arquiteto. Nós não somos arquitetos. Então, cara, só uma última dúvida, só encerrando essa parte de lote. Sim. Eu já vi muito corretor de imóvel. Corretor de imóvel é bicho foda, né? Para segurar a comissão. Meu crédito está saindo aí. Quem quiser, quem quiser um apartamento, chama no direct. A gente já trabalhou muito com imóvel lá no Lago Corumbá, né? E os condomínios, eles têm de todos os gostos, né? Tem perto da margem, tem longe, tem vista para APP, tem reto, tem aclive, tem dentro da APP. Tem tudo, tem tudo. E muita gente às vezes fala assim, cara, eu acho que você já deve ter passado muito por isso. Isso aqui é torto, mas o preço está descontado e o desconto aqui você arruma e você ainda vai economizar o dia, você vai deixar isso reto. Mas às vezes, que nem você fala, às vezes não sabe que tem uma pedra ali, né? E o corretor tá falando isso, ele nem conhece, às vezes, ele, pelo olho assim, né? 95% das vezes. O negócio é outra coisa. E tem um ditado também que fala, né? Que o pobre, a primeira coisa que o pobre faz quando ganha um dinheiro é comprar um pedaço de terra torto, né? Um declive. Fala um pouco pra gente sobre essas contas. De fato, é viável comprar algo com aclive, declive muito forte e construir? A gente sabe também que tem muita construção que ele se adapta ao terreno, né? Sim.
O brasileiro tem que ser estudado, né, antes de mais nada, né? Porque é um povo fantástico, né? Eu já tive a oportunidade de morar fora no país e a gente fala assim, cara, se fosse do Brasil, eu já tinha feito isso há muito tempo. E por outro lado também, eu olhava e falava assim, caramba, se fosse no Brasil, está aqui provisório, porque nunca ia ser feito dessa forma. Mas voltando aí Você fala por conta do improviso. Improviso, até de aclive ou declive, né? O brasileiro toma mais risco. Ele corre risco o tempo inteiro. Todos os riscos, né? O tempo inteiro. Tipo, brasileiro e indiano tá pau a pau ali, né? A gente tá ganhando na culinária, né? Ele arma arapuca pra ele mesmo, né? Então é muito perigoso. Tanto quanto... Porque você estabilizar um terreno é muito difícil. É muito difícil, tá? Então, e hoje um arrimo, ele é caríssimo. Então, tem gente que às vezes faz aí arrimo sem fazer as... como é que eu vou te explicar aqui? Sem seguir um projeto de um calculista ou de um estrutural e fala assim, não, em vez de eu colocar o tijolo em pé, eu vou deitar o tijolo e vou colocar aqui um dreno. O cara está criando uma bomba relógio que ele não sabe se vai estourar na primeira, na segunda ou na terceira chuva. E outro dia eu ainda estava em Ouro Preto, eu fui fazer um passeio lá com a esposa, e eu vi aquelas construções que era só pedra em cima de pedra e aqueles arrimos de 10, 12 metros de altura e aquela coisa secular, e eu falava assim, meu Deus do céu. E aqui a gente aqui é muito favorável a construção, cara. Aqui em Brasília, você vai para São Paulo, BH, cara, é sinistro, cara. É sinistro. Mas então eu não aconselho assim, se você tiver que realizar um sonho, é melhor você adaptar a sua casa ao terreno do que adaptar o terreno à sua casa. Porque um aterro mal feito, ele vai jogar a sua casa no chão, e uma contenção mal feita vai soterrar a sua casa. Ou a do vizinho, né? Ou a do vizinho. Então, nunca construa. O papo do vendedor sempre vai ser o melhor, entendeu? Os caras são massa. Se o vizinho for a sogra, faz o aterro. Se o vizinho for a sogra, eu aconselho construir a parte de baixo da sogra e a sua da parte de cima. Qualquer coisa, né? A gente leva a sogra que E esses problemas, eles estão em todos os lugares, né? Viralizou no TikTok... O cara em Alphaville, que o muro dele caiu. O que explica aquilo lá? Falta de projeto. É o em Alphaville? Sim, claro. Que seria o maior condomínio? Não se engane. O caba, quanto mais rico, mais pão duro. Os meus clientes que são mais cautelosos são pessoas que não são consideradas ricas milionárias. São as pessoas que querem fazer as coisas dentro da norma, que têm um certo critério. Ele pensa nele e no vizinho ou no próximo. Agora tem cara, bicho, que não tá nem aí. Tem cara que fala assim, não, eu vou cortar aqui, se a terra ali, a terra que você tirar daqui, você coloca dali, mas e aqui esse barranco? Não, eu vou colocar um muro aqui, eu vou fazer um bloco de tijolo duplo e vai dar tudo certo. O resto de cimento da obra eu vou jogando atrás aqui, eu vou tancando um buraco, e dali ele nunca mais volta. Quando ele assusta, a casa dele tá trincando. Aí ele vai procurar, na hora que ele vai procurar ajuda, ele vê que é inviável. É o que acontece muito, infelizmente, aí com esse pessoal de baixa renda, que toda vez que chove, seja num litoral, ou seja numa região serrana, que a gente vê tragédias aí cada vez mais catastróficas por irresponsabilidades, seja por necessidade, seja por negligência. Enfim, aí você nunca acha também quem é o responsável, porque geralmente não tem responsável. Essas coisas que geralmente caem é porque não tem um aval do engenheiro, não tem um RT, que é o responsável técnico, não tem... É feito nas coxas, né? No nosso português, claro. Para terminar, qual local aqui em Brasília, quando você recebe um orçamento, a pessoa fala, vamos lá no lugar X, você sabe que é problema? Bom, aí depende, por causa de documentação ou por causa de relevo? Dá um exemplo dos dois pra gente. Bom, quando você me chama para ir para 26 de setembro, eu nem vou. Lá é complicado em função de grilagem, porque eu fiquei assustado quando eu cheguei em Brasília. Fazem 12 anos que eu estou em Brasília. Eu fiquei assustado quando eu cheguei aqui e vi que o cara montava um stand de venda na 001, na DF-001, vendendo o Parque Nacional, né? Então, às vezes, você assustava, falava, caramba, o cara tá vendendo aqui na cara dura. Então, a grilagem aqui é uma coisa que, infelizmente, funcionava bem. Eu acho que até reduziu drasticamente, mas a 26 é uma invasão que a gente conhece, né, quem é daqui. Você não pega serviço? Não, de jeito nenhum. Não pego de jeito nenhum, porque lá é problema. Eu nunca fui preso e não gostaria de passar por essa experiência. Você pode ser preso também? Claro, tá reformando, claro. Demolindo. Sim, a primeira coisa que eu peço para todo mundo que eu vou fazer qualquer tipo de serviço, seja uma limpeza de camada vegetal, eu peço a licença ambiental, o seu alvará de construção.
Isso é muito importante, me respalda. É que você vai lá dar entrada na CAP e tem uma autorização de demolição. Exato. E é padrão do mercado? Não, mas você assim... que anda pelo certo, você faz, mas a maioria... Cara, é porque é o seguinte, a gente que é pequeno e trabalhador, a gente não pode contar no risco, né? Então, assim, a gente tenta levar no mais... jogar dentro da lei para não ter problema, porque hoje, vamos supor, eu vou pegar uma máquina minha que custa 600 mil reais, aí a GFIS vai lá e me toma a minha máquina porque eu estava fazendo uma degradação ambiental, eu vou perder 600 mil me quebra hoje. Ela toma a máquina? Toma, te prende, a multa é de 1,5 milhão, você prefere perder 600 na máquina ou você prefere pagar a multa de 1,5 milhão para pegar uma máquina de 600 mil? Então tem muita máquina presa aí que o cara prefere abandonar, entendeu? Agora, só vamos falar de terreno. Terreno hoje que tem aonde eu vejo que tem maior, né, grau de complexidade são 2 lugares. Um é o Parkway, porque tem muito afloramento de água lá, é muito grande, e a região de Jardim Botânico. A região de Jardim Botânico é muito acidentada. Vicente Pires. Cara, Vicente Pires já foi ruim, Vicente Pires hoje é maravilhoso, mas também tem que tomar cuidado para comprar Vicente Pires. Vicente Pires também tem muita área que não é regularizada, é considerada invasão. Ou então APP. Show. Robson, vamos falar um pouco sobre reforma. Bora. A gente vê, como você falou, as pessoas pesquisam muitas coisas, né? Muito. Tem muita tendência, né? Eu vejo gente que tem uma casa tradicional, né? Nos anos 90, assim, as casas eram de um jeito, né? Nos 2000, agora é tudo com pé direito, duplo, aqueles fita de LED assim, aquele porcelanato bonito, né? Mas talvez isso daqui a um tempo vai passar. Eu acho que assim, a reforma é cíclico, né? Assim, o conceito também. Tem muita coisa que que a galera fala que é atemporal, que vence o tempo, né? Mas tem muita tendência que é do momento, né? Então tudo é moda, que é tudo que é do momento, daqui a 1, 2 anos. Antigamente a galera gostava do cimento queimado da vovó, que saiu, voltou de novo, agora não tá. Então, assim... Então, depois vieram os sócolos, né? Todo mundo tinha um sóculo no banheiro. Então, tinha a parte do tijolo de vidro, que era o tijolinho de vidro, que o pessoal usava bastante, hoje não tem mais. Então, volta a parte do tijolinho de acabamento, tem um tijolo travestino, Bege Bahia, Rock Face, que o pessoal chama. Então, isso tudo, com o tempo, a gente vai vendo, né? Só que tem coisas que, assim, é do gosto do arquiteto e do cliente, né? Mas eu falo que a reforma tem que ser muito particular, né? O cliente tem que se sentir que é dele também. Porque às vezes ele contrata o arquiteto e o arquiteto faz do estilo do arquiteto. Se o estilo do arquiteto for o estilo do cliente, bem. Mas se não, às vezes a gente pega muita incompatibilidade. O cliente quer de um jeito, às vezes não é o estilo dele, mas como ele já está no meio do caminho e deixa passar. Eu acho que assim, o principal objetivo é satisfazer o cliente. Então ele tem que estar de acordo com as orientações do arquiteto, mas ele tem que estar satisfeito. E como é que é essa sua relação com os arquitetos? É um pouco problemático? O pessoal tem um nível de profissionalidade bacana? Eles reconhecem a realidade da obra? O nosso trabalho é arquitetura, Denver. Então não tem uma boa equipe de engenharia se não tiver um bom arquiteto por trás. Você faz bons projetos, os profissionais são coligados. É o bom arquiteto, um bom engenheiro. O arquiteto, para estar em ascensão, por trás dele tem uma boa equipe de engenharia. Para ter um bom projeto executado, você tem que ter uma boa equipe de engenharia. Então, se você vê algum arquiteto que está em ascensão, olha para trás, cara. Olha as boas obras que ele está entregando. Está fazendo mostra, Casa Co, Mayline, Artefato. Isso tudo tem boas equipes por trás. Então, eu falo que assim, tem que ter bons profissionais. Só para você ter ideia, antigamente, né, eu sou um pouco mais, vamos dizer assim, eu sou um pouco mais rústico do que o Robson, né? Talvez uns 10, 12 anos a mais de vivência, quase meu pai, Cadinho. Eu podia ser seu pai, só que, né, enfim. Antigamente, na minha época, quando se falava em arquiteto, o próprio engenheiro falava, né, você tá doido? Arquiteto para quê? Deixa que eu faço. Entendeu? Não tinha toda essa parceria. Só que o pessoal, com o tempo, foi entendendo que ninguém é bom sozinho. Não existe cara que fala, eu sou foda. Cara, você não é foda. Foda é a sua equipe. Foda é quem tá por trás e não aparece. Foda é o projetista que colocou uma lâmpada não sei aonde, que à noite, quando você passa, o sensor acende pra você não tropeçar na escada ou alguma coisa do tipo. Essas automações também vieram ajudar muito, né, Robinho? Sim, não, então acontece. O conjunto é muitos fornecedores por trás. Então, assim, voltando na questão do arquiteto, eu acho que o arquiteto, a equipe de engenharia que não está bem alinhado com o arquiteto, ele está perdendo. Por quê? Às vezes você captar
cliente no mercado, igual ter um bom Instagram, ter uma boa equipe de marketing, tudo isso faz parte. Só que quando você tem um bom arquiteto que é seu parceiro, o arquiteto, o trabalho dele é fazer projeto. Então, enquanto você está indo no mercado buscar 10, 15 clientes ali com uma foice na mão, brigando pro cliente, o arquiteto ele faz 10, 15, 20, 30 projetos no mês, ele faz projeto demais. Então, tem que agradar o cliente, você tem que fazer o serviço bacana, isso é o primordial, não tem que discutir. Isso acontece, você tem que ter um bom relacionamento com o arquiteto. Esse bom relacionamento com o arquiteto que vai dizer se você vai ter muito projeto ou não. A gente tem bons relacionamentos com arquitetos hoje, então não falta projeto. Então se fosse o engenheiro antigo raiz que falasse, cara, arquiteto é tudo igual, eu não preciso de arquiteto, arquiteto vai querer chegar aqui e querer tirar um pilar. Não é assim, acho que tem muito meme relacionado com arquitetura, mas hoje eu falo que é fundamental uma empresa de engenharia bem sucedida ter bons arquitetos como parceiro. Isso vice-versa, né? Então é importante ter um bom arquiteto. Quais dicas você pode passar para a pessoa que quer reformar para morar mesmo e outra para o investidor? Me parece assim que você trabalha muito no alto padrão, né? E lá as coisas são mais organizadas. Mas às vezes a galera mais de classe média, eles sentem que, você deve saber disso melhor que eu, que se tirar às vezes um arquiteto ali, eu mesmo faço, eu vou economizar tanto. E às vezes dá pitaco no produto, dá pitaco na outra forma. E às vezes, beleza, essa pessoa é investidor. Sim. No Brasil está trazendo esse conceito dos Estados Unidos de house flipping, né? Sim. De que quer comprar um lugar bem localizado, mas destruído para você reformar. Sim. Então qualquer 15 mil a mais, a menos ali é uma economia. Faz uma diferença, né, para essa pessoa que está buscando grana. Agora, para quem vai morar, não tanto, né? Quais são essas diferenças desses dois perfis e qual dica que você dá para cada um deles? Boa pergunta, Denver. Então, cara... Só para falar uma coisa, independente da obra, se é de alto ou baixo padrão, a bagunça é a mesma, tá? Né? Mas o resultado é que é diferente. Mas o que é bacana? Então, falando de dica... Então, eu vou até, assim... A pessoa não é obrigatório contratar uma equipe de engenharia, não. Muitos condomínios, hoje é obrigatório você ter uma RT, anotação de responsabilidade técnica para você trabalhar hoje num condomínio. Que é do proprietário do o proprietário ele tem que contratar um engenheiro responsável técnico, que é responsável por aquela obra. Que se respalda para o condomínio. Se tem algum problema, o síndico não vai ligar para o proprietário. Ele tem que ligar no engenheiro que é responsável pela obra. Então, a partir do momento que o engenheiro é responsável pela obra, ele é como se fosse dono daquele apartamento durante o período da obra. Tudo que acontecer no apartamento, o condomínio tem que se reportar ao engenheiro. Então, é importante ter um engenheiro, porque você tem uma pessoa para cobrar mesmo. Só acontece, eu sei que não é todo mundo que tem condições, às vezes, de contratar um engenheiro, contratar uma boa empresa, mas, assim, tem muitos bons profissionais no mercado. Tem muito bom pedreiro, tem muito bom mestre, não tem só gente ruim, não. A mão de obra, que o pessoal fala, construção dá muita dor de cabeça, como qualquer outra área. A sua área também você deve ter design, deve ter filmmaker, tem muitas pessoas que dão dor de cabeça. Só que o que é importante? Agora, se você não quer diminuir essa dor de cabeça, eu aconselho, contrata uma empresa de engenharia, coloque isso no seu custo, porque você vai conseguir ganhar ao longo da reforma, porque essa pessoa vai conseguir reduzir o seu custo em toda a reforma, vai conseguir te indicar bons fornecedores, vai ter uma boa interface com o arquiteto, que é importante. Então, eu não estou falando que a pessoa assim, é obrigatório contratar um engenheiro, não, mas se quiser reduzir a quantidade de dor de cabeça em uma reforma, contrata um profissional. Aí, falando em economia, uma classe mais baixa, mas assim, economia no geral, todo mundo, independente da classe, todo mundo quer economizar, ninguém está rasgando dinheiro. Isso a gente tem cliente de alto padrão, que ele não vai pegar assim e vai rasgar dinheiro. O que eu falo para você? Tem muita coisa que às vezes a pessoa não se dá conta que vai gastar dinheiro. Exemplo, acabamento de tomada e interruptor. É caro. É caro. Tem tomada de... Um conjunto de tomada custa R$20, então um conjunto de tomada custa R$200, R$300 ou até mais caro. E às vezes num quarto você tem 6 a 8. No quarto tem uma parede, você tem 15 tomadas. Dessas 15 tomadas, 7 é dentro de móvel. Necessariamente você vai comprar mais caro? Bom, vai ter arquiteto que vai especificar, o cliente vai chegar na loja e ele não vai parar uma hora do dia dele e contar. 50% das minhas tomadas aqui de casa é dentro de armário. É atrás da geladeira, atrás do micro-ondas, atrás do forno, do triturador. Essas tomadas, você vai comprar tomadas boas com custo bacana e vai reduzir aí 60% do seu orçamento. Se você tiver um engenheiro que estiver do seu lado conciliando nessas informações, você já vai economizar. Economiza. Vou usar uma argamassa de porcelanato interno. Eu tenho que necessariamente comprar argamassa mais cara que a C3? A C3 vai funcionar. Vai ter a melhor resistência, a melhor aderência. Só que a de porcelanato interno vai funcionar também. Se o revestimento aceita essa argamassa,
Você vai pagar R$40 num saco de argamassa ou R$20 num saco de argamassa? O armário está embutido, mas atrás do armário tem cerâmica. Para que você vai botar cerâmica atrás do armário, sendo que o armário tem um fundo? Sim. Então tem todas essas, vamos dizer, todas essas variantes que você acaba... Você fala assim, mas o engenheiro me custou 10 mil, mas o engenheiro que te custou 10 mil, ele te economizou 20 na hora da execução. Ele se paga, né? Com certeza. E poucas pessoas têm essa consciência, né? Sim. Tem. Para a minha empresa e para a do Robson, eu acredito que o setor que mais você tem que contratar, que tem uma eficiência maior, que é onde a gente tem o nosso lucro, é na compra. Sim. Entendeu? Eu faço negociações aí, eu vou dizer até, eu estou numa obra que a negociação chega a ser milionária, entendeu? Às vezes eu falava assim, eu estou comprando 6 milhões em tubo de PVC, e se eu não comprasse, ficasse com esse dinheiro, eu nunca mais precisava trabalhar, né? Mas então, se você consegue reduzir R$1 no metro, esses 6 milhões chega a virar 5, chega a virar 4, e às vezes um funcionário desse, em vez de você pagar 2, 3 mil, você paga 5, ele numa compra dessa, ele já pagou 5 anos da vida profissional dele. Então, essas coisas linkadas com a organização da obra que vem a economia, entendeu? Então, é um processo, né, Robson? Sim. Desde a concepção do projeto até a última pastilha e a limpeza, né? Igual você fez outro dia um videozinho lá das meninas limpando. Elas limpam com detergente, nada além de detergente, né? Pano e detergente. Pano e detergente. Então tem gente que chega lá e fala assim, não, porque eu vou passar um produto específico que vai limpar o seu porcelanato e vai limpar isso. Aí na hora que você olha, você fala, uai, mas eu achei que fosse ficar mais bem limpo. E aí uma menina com bucha, detergente e pano faz um serviço espetacular. Então assim, é o que nós falamos, né, Robson? O segredo é você ter uma boa equipe, que aí você tem sucesso. E quem olha de fora, obviamente, ele vai tirar as percepções dele sem saber tudo que a gente passou aí durante esse processo. Sim. E Robson, que nem você falou, muita gente associa a reforma, né, com dor de cabeça, bagunça. A gente vê muitos famosos, né, o pessoal que tem grana. Estou reformando lá, minha vida está de pé por causa da reforma que está tendo aqui. Quais são os principais elementos que trazem essa bagunça? Às vezes, não alinhamento de prazos, muitas tomadas de decisões, o tempo todo está mudando as coisas. Então, Denver, tem muitos fatores. A galera aí da comédia pegou uma vertente de reforma e obra, assim. Quem não fez obra ou quem não fez vai fazer um dia. Vai acontecer. Vai ter a pessoa que fez obra, a que não fez um dia vai fazer. Então, ela vai atingir todos os públicos. E de quem tá de 20 anos que comprou seu primeiro apartamento, a pessoa de 60 anos. Então, muitos comediantes aproveitaram essa onda aí. Tem até uma cliente minha, não vou falar o nome dela aqui não, ela me manda meme do Fábio Porchat todo dia, tá até chato, vou falar o nome. Mas, então, o que acontece? Todas as etapas podem dar problema, Demir. Todas, não tem nenhuma etapa. A obra de reforma é a que pode dar mais problemas. Primeiro que você não fez um estudo prévio dos projetos, você não mandou um topógrafo, mandou uma pessoa para ver a fundação, exemplo de casa. Reforma, você é contratado no dia, o cliente, que dia que você vai começar a obra? A gente tem um prazo, emite um RT, começa... Primeiro, a gente tem a etapa de isolamento, proteção, aprovação do condomínio. Para aprovar no condomínio, o condomínio já vem com as regras. Você tem que limpar a área comum, não pode riscar o elevador de serviço, horário de trabalhar de 8 meio-dia, de 2 às 6. Aí o seu funcionário vai e coloca o som mais alto na hora do almoço. O síndico liga pro engenheiro. Cara, é incômodo. Só que se ele não ligar pro engenheiro, ele liga pro proprietário. O proprietário, nossa senhora, tô trabalhando aqui, tô resolvendo aqui meu contrato de R$1 milhão com tal pessoa, tô tendo que ver o pedreiro que tá escutando o som alto. Então aí começa essa dificuldade e vai gerando, né? Vai agregando dificuldade. Isso acontece. Quando você tem uma equipe alinhada, vai reduzindo. Mas não tô falando que vai deixar de ter problema não, cara. Vai ter problema. Fui instalar uma bancada, não tinha um plano da instalação hidráulica, furei a tubulação, água para todo canto, vou desligar o registro quebrou a carrapeta, não fecha, vou ter que saber aonde... Só que você fechou o registro, foi da tomada de água toda. Então você fechou, não foi só do seu apartamento, você fechou foi de 6, 8, 10... E começa, aí todo mundo começa a ligar o síndico, eu quero que resolva agora. Eu falei, meu amigo, eu também quero, não é só você que quer resolver, não. Então começa a ter vários... Eu furei aqui de propósito. Então assim, se for para falar de problema mesmo, já passar um dia aqui, eu tenho uma lista aqui de pelo menos uns 500 itens que pode dar problema na obra, cara. Isso porque ele está trabalhando confinado, né? Sim. Eu, por outro lado, quando eu começo uma obra de terraplanagem, por exemplo, começa a ter poeira. Aí o cara começa, minha filha tá gripada porque eu tô com problema de saúde, porque essa obra tá dando muita poeira. Aí começa a chover porque não tinha lama, porque eu não sei o quê.
A água está invadindo a minha casa. O cara mora do outro lado do bairro, mas a água invade a casa dele, ele vai querer jogar a culpa, imputar a culpa em você. Então, assim, para você fazer obra de qualquer tipo, você tem que ter um histórico, senão você acaba se lascando. E hoje todo mundo só tem direito, ninguém tem obrigação, ninguém tem dever. Todo mundo só acha que tem direito. Né? O vizinho que está reclamando em cima da obra do Robson foi o mesmo que no ano passado ficou um mês quebrando um apartamento em cima da cabeça do cara que está reformando. E por aí vai. A intolerância hoje é muito grande para tudo. Sim. Então todo mundo só tem direito e aí ficou chato, o negócio fica chato, né? Então a gente faz geralmente de 10 a 15 obras simultaneamente. Todo ano, desde uns 3 anos para cá, a gente faz em torno de 25 a 30 obras por ano, 15 simultâneas. Vai entrando, entregando, acontece. A gente teve muito problema em vários aspectos. Aí você falou uma questão de prazo. O prazo é um item muito, como é que eu posso falar? Um item complicado para falar para o cliente. Porque na hora do fechamento, tem muito engenheiro que chega. Deixa eu tomar uma água aqui, que esse item Enquanto ele toma água, o papel aceita tudo, entendeu, Daniel? Então, assim, é muito fácil você falar assim, não, a sua obra vai durar 2 meses. Só que aí ele não sabe que o projeto do arquiteto, muitas vezes, ele não liga no shaft. Shaft é onde desce toda a prumada. Então, às vezes, o que ele comprou é um material, uma tecnologia nova, que você tem que adaptar à tecnologia antiga. Às vezes, prédio muito antigo, então é pior ainda, né? Olha essa conta. A pessoa vem, chega um engenheiro, que é o que mais acontece comigo. Estou concorrendo no orçamento e o cliente chega assim, Robinho, o pessoal me chama de Robinho, o fulano aqui me falou que faz a obra em 45 dias. Falei, 45 dias? Cara, ele falou que faz. Eu não gosto de falar de serviço de outro fornecedor, eu falo do meu serviço. Falei, doutor, vamos fazer uma conta de padaria? 45 dias ele não vai te entregar. Por quê? Eu vou entrar na sua reforma. Eu tenho 10 dias de demolição, mais 1 semana que eu vou fazer a construção das paredes. Então vamos tirar a demolição, vamos colocar em 5 dias a construção das paredes estão todas prontas. Se a construção das paredes estão em 5 dias, eu vou chamar a marmoraria para medir. A marmoraria pede de 20 a 30 dias para entregar. Então a gente já pegou 1 mês, né? Só aí a conta já não fecha, né? A conta já não fecha. Então beleza, vamos colocar que a marmoraria mediu, entregou em 20 dias bonitinho. Eu consegui instalar no mesmo dia. Depois da instalação da marmoraria, vai vir as bancadas. Geralmente as bancadas pedem de 60 a 100 dias e algumas empresas úteis para entregar. Cadê o prazo da obra que o cara falou que era em 45 dias úteis? Ele vai entregar sem a bancada, vai entregar sem os armários, que é uma empresa de qualidade que fala que é de alto padrão, ela vai do início ao fim. Ela vai da demolição e entrega da chave. Mas então, ele vai imputar essa quebra no cronograma com os fornecedores. Ele vai falar, mas o senhor pediu para fazer na marmoraria X e lá estão me pedindo 40 dias para entregar. Então ele vai começar a tirar o dele da reta e vai começar a colocar a culpa na demora da entrega no outro. Aí o cara fala assim, aí já passa aquele prazo, né? Sim. E aí o cara já tá puto, já tá nervoso, aí ele fala assim, mas agora então vai ficar pronto. Então o cara esquece aquele prazo inicial e deixa o cara ficar lá 90 dias dentro do apartamento. Então eu coloco eu vinculo meu contrato, a gente depende da entrega dos fornecedores. O meu serviço em si a gente vai entregar em 60, 90 dias, 120 dias quando é uma obra grande, mas se a pessoa não entregar a bancada, a gente tem reforma que tem mais de 14, 15 itens de marmoraria. Tem painel de mármore, tem jardineira de mármore, tem nicho, banco, bancada de diversos tipos de materiais que são medidas em prazos diferentes, então é muito difícil. Então, mas hoje eu sou bem claro, a pior besteira do construtor, às vezes até um cara novo, é ficar omitindo informação. Ah não, então a gente consegue medir aqui, entregar daqui a pouquinho, entra outro cliente, cara, 4 a 5 meses você vai ter seu apartamento se der tudo certo, se não der vai atrasar. Isso acontece, às vezes para fechar a pessoa fala, só que lá na frente a conta não fecha. Então é mais fácil ser sincero, doutor, se todo mundo entregar no prazo, não vai ser 6 meses não, pode ser 4 meses, mas 1 mês e meio não é. Sim. Chegou uma cliente essa semana passada, eu quero me mudar quero a minha reforma completa para o Natal. Eu falei, não, bacana, Natal de 2024 você está no seu apartamento. Não, no Natal, minha família, já vou fazer festa, meu aniversário é na mesma semana do Natal. Eu falei, infelizmente esse prazo não vai dar para atender. Ah, não, então não vou nem fazer orçamento com você. Maravilha. Preferi ser sincero, me livrar de uma coisa que eu não vou prometer. Muitos na grana do dinheiro já bora. Sim. E já... Não, hoje a gente data as reformas, a gente tem reforma. Esse ano de 2023 a gente está fechando mais novos contratos. A gente tem contrato em andamento, em negociação, que vai começar esse ano, novembro, dezembro, janeiro, mas que já estão datados. Se eu pegar mais obra para começar e falar que eu vou entregar antes do Natal,
é tiro no pé, Denver. É aquele negócio que você não vai dar certo. É aquele cara que... Aí você vê aquele famoso picareta, que vai pegando vários serviços e vai tirando de um, colocando em outro, enrolando. Porque o que diferencia uma empresa da outra é justamente essa transparência e o que você promete entregar e entrega. Porque o que você planeja entregar e entrega é muito importante, seja na minha área ou na área do Robinho. O que vai te diferenciar do seu concorrente é a qualidade do seu serviço. Sim. O serviço é o mesmo, cara. Cara, e se falar, Denver, vai ter erro, cara. A gente vai errar, é profissional, é arcaico, cara. É humano. A gente... Mas me parece que o erro, o maior dos erros, então, é ser pego de surpresa, é isso? Sim, assim, agora quando você... Talvez a pressa também. E quando você não é claro com o cliente, esse ser pego de surpresa para ele é complicado. Se você falar 40 dias para ele, entrega com 4 meses, cara, vai ser frustrante. Eu entendo, vai ser frustrante mesmo. Agora, se você promete 4 meses e entrega com 5 meses, não é tão frustrante, cara. O cara vai... Ou vice-versa, você promete com 4, entrega com 3, vai que cai um raio, né? Sim, vai. De 18 reformas que a gente fez ano... 18, teve um ano que a gente fez 18 reformas e 2 entregou no prazo. Aí eu comecei a estudar. Eu tenho planilha para tudo. O que você quer acertar na frente, estuda para trás. O que você fez para trás que você errou, você tem que mudar. Só não repetir o erro, né? Não tem que fazer... Às vezes muita gente começa a enxergar o mercado com outra perspectiva de outra pessoa. Você começa a analisar dados de outra empresa para tentar balizar no seu negócio. Meu irmão, você tem que olhar seus números. O que você fez ano passado que deu certo? Por que 2021 deu certo e 2022 deu errado? Então, analisa 2021 e 2022, mas foca no que você fez certo em 2021. Então, foi isso que a gente fez. Em 2022, a gente estava com uma porrada de equipe despreparada, achando que estava fazendo dinheiro, achando que estava fazendo negócio bom, e não estava. Aí, no ano seguinte, a gente organizou a equipe. Cara, menos é mais. Vamos trabalhar com a equipe mais alinhada, mais enxuta, com boa qualidade. Vamos datar as nossas obras, vamos tentar enxergar o nosso público-alvo, que acho que é importante em qualquer área, né? Porque se você atirar para todo lado, você vai acertar, mas, cara, às vezes se você acerta, não vai ser bom para você. Então eu falo, não é toda oportunidade que é para você, toma cuidado. Toma cuidado, pequeno gafanhoto que está começando agora. E na dúvida, compra uma bicicleta, né? E uma pergunta para vocês dois, queria que cada um contasse como que é. Vocês atuam quase como psicólogo, né? Porque você está mexendo com a casa da pessoa, com investimento. Às vezes a vida da pessoa está naquela terra, né, Cadinho? E no início ele está te contratando, ele quer mostrar. Vou te mostrar aqui. Vai lá. Vou te mostrar uma mensagem aqui, pessoal. Não vou mostrar para vocês, não. Olha isso aqui. A cliente me mandou e falou assim, resultado da reforma. Lê aí só os 3 itens. Lê um aí só. Hérnia de hiato. Esofagite, edema. Ela desenvolveu esses problemas de saúde? A pessoa tem 6 décadas de vida. Não vai ser numa reforma que deu tanto esse problema. Mas, ela tá alegando isso? Tá alegando. Caramba, olha aí. Você perfeita o cara faz introdução a esse tema. Porque às vezes o cara vai contratar vocês e, assim, hoje a internet tá aí pro bem e pro mal, né? Sim. Às vezes o cara já viu trocentos vídeos no YouTube, ele quer botar, eu sei o que você tá falando, você não vai me enganar. Não, eu sei, eu vi o vídeo disso daqui. Mas quando você consegue fechar, o cara entrega na sua mão e aí vem algumas coisas. E é cheio de amigo, parente. Rapaz, lá na minha casa cobrou foi metade, ficou bom. Foi muito mais rápido. Como é que vocês mantêm o psicológico de vocês e lidam com um dos clientes que os problemas eles vão acontecer, né? As surpresas, como é que é isso? Falando por mim, né? A gente lida com realização de sonhos, né? Então, a gente não pode deixar que esse sonho vire um pesadelo e a gente nem pode frustrar o cliente. Com a minha vivência na minha área, eu sei quando vai dar certo e quando vai dar errado. O que o Robinho falou em filtrar cliente é muito importante, porque às vezes você sabe que você vai pegar um serviço e aquele serviço não vai ficar bom por melhor que você faça. Seja porque a verba não tem, seja porque não tem projeto, seja porque o terreno que eu estou mexendo é um terreno muito acentuado, não tem nem como às vezes fazer uma limpeza ou então fazer uma compactação. Então, assim, o melhor de tudo é realmente você ser transparente, você não dar um passo maior do que sua perna, você não prometer o que você não vai conseguir cumprir. E aí, se o cara insistir, você fala, bora no risco nós dois? Eu não te dou garantia. Eu estou com um serviço agora de um amigo
Inclusive, para quem está na área, não faça serviço para amigo. É a pior coisa do mundo. Porque o cara acha que você tem a obrigação de fazer tudo de graça e no final ainda vai julgar na tua cara. Então, o que acontece? Depois que a minha obra estava praticamente pronta, ele começou a escavar para passar o esgoto, passar a água, passar a drenagem. Ia levar o Cadinho num terreno meu ali. Não, nem te conheço, Robson, dá licença. Enfim, depois que ele fez isso, depois que eu fiz o meu trabalho, ele enterrou os tubos, que teoricamente era para ter feito isso antes de eu fazer meu trabalho. E depois, na hora que eu passei o asfalto, deu deflexão no terreno. Aí ele fala que o meu serviço estava errado. Aí na hora que eu fui mostrar para ele, ele falou, realmente, a culpa é minha. Então, assim... E pelo menos admitiu, né? Admitiu, porque não teve como não admitir. Entendeu? Então, é você entregar, eu sei ser o mais honesto possível. Ninguém é perfeito. É o que o Robson falou. Todo mundo pode errar, claro, nós estamos aqui, nós somos seres humanos. Mas você tem que tentar mostrar pro cara, porque o sonho do cara tá ali, de construir uma casa. E eu sou o pontapé inicial da construção da casa dele. Só que tem um detalhe importante, Cadinho, em Denver, é que alguns clientes também te pegam para ser o salvador da vida dele. Né? E não é assim. Exemplo, você trabalha com filmagem, às vezes... Cara, alguém te contratou para fazer o casamento dela para filmar. Cara, você vai filmar o que vai acontecer. Você não vai ser o cara que vai fazer o casamento ficar perfeito. Mas na hora do beijo, se ele virou para trás porque coçou as costas, ele não conseguiu tirar a foto do beijo. Ele tá crucificado, entendeu? Assim, tem um cliente que... A demanda, cara. Às vezes a gente não consegue atender todo mundo, às vezes a gente consegue o prazo de orçamento também, a gente não consegue entregar, às vezes com uma semana, às vezes atrasa um pouquinho. Tem cliente que a gente não manda um oi, ele mandou mensagem, não respondeu, em 5 minutos o cara já liga. Se ligou, você não atendeu, cara, aí liga pro arquiteto, o engenheiro não tá me dando atenção. Então a galera tem muita gente que tá doente também. Eu não sei se acontece com o Robson, mas todo dia o cara me liga 4 horas da tarde e fala assim, você consegue mandar orçamento até às 6? Eu falei, mas eu não tô fazendo pastel não, amigo. Eu tô fazendo obra, eu não consigo fazer isso. Outro dia um amigo, olha pra você, os amigos são os melhores. Sexta-feira, 6:30 da tarde, ele me manda uma planilha e fala assim, Cadinho, você consegue dar preço pra mim ainda hoje? Eu falei, campeão, segunda-feira, no final do dia. Ele falou, mas aí não me atende. Eu falei, então pode orçar com outro. E aí ele me espera até terça ou quarta-feira. Eu não faço mais orçamento de última hora. Mas o que eu aprendi? Porque tem muita gente que usa isso para prevaricar em cima do seu preço. Ele quer que você faça. Às vezes você está na necessidade de uma obra, você dá um orçamento na emoção, e aí depois o cara, em cima daquilo, ele vai contar com o seu erro para ganhar dinheiro, entendeu? Sim, mas você tem que ser justo, cara. Tem que ser justo no orçamento, mas tem que falar também. Você tem que dar o seu preço, que é o seu preço. A pessoa não vai poder falar, às vezes negociar é totalmente diferente do que falar, cara, negociar é negociação. Eu não acho ruim negociar, eu acho bacana esse processo de negociação, o cliente negociar, não falar assim, cara, você cobrou 100 mil na reforma, pago 50. E, cara, negociar para 90 é a negociação, agora pago 50, não existe. Isso que eu gosto de trabalhar para fazendeiro. Fazendeiro só mexe com milhões e milhões e milhões, na hora que você põe um orçamento para ele de 600 mil, ele fala, faz. Mas não é o meu caso, né? Não é. Você não está construindo mansão dentro de lavoura. Mas um dia, quem sabe. Né? E, Robson, fala um pouco como é que você lida. Esse caso aí é uma pessoa que está te acusando desses problemas de saúde por causa da... Não, essa aqui, não, a cliente eu tenho muito carinho por ela, é gente boa. Porque assim, a gente vai, igual você falou, a questão do psicólogo, você vai conversando. Sim. Na verdade, ela morreu porque foi a fatalidade, mas... Não morreu. Cara, o que acontece? Você tem um relacionamento muito intenso com uma pessoa, com um desconhecido. Sim. Denver contrata para eu pagar engenharia, contrata o Robson para tomar conta da minha obra. Do nada, eu tô falando mais com você do que você com sua esposa, com seus filhos. Do nada, você está falando de assuntos críticos que não é todo mundo que consegue falar de dinheiro na naturalidade. Sim. Tem cara que ganha bem, mas não trata de dinheiro no dia a dia. Ele tem as contas dele mensal, ele programa, coloca no débito automático, programa a vida dele, programa 3, 4 viagens no ano. Qual o problema que ele tem com o dinheiro? Você tem um cara organizado, comprou um apartamento. Só que do nada ele começa a falar com 20 fornecedores diferentes. Marmoraria, vidraçaria, tapete, cortina, engenheiro, serralheiro, fornecedor, serralheiro, vidraceiro. Marceneiro. Tudo com eiro. Os caras que dá trampo, né? Engenheiro. Aí... Cara, então, como que não vai desgastar? Em 6 meses você tá o cara todo dia falando contigo, falando com orçamento, falando com preço, assim. Então a gente tem que ser sereno, tem que tomar cuidado. Às vezes, assim, às vezes a gente esquenta a cabeça, lógico, ser humano. Só que ontem mesmo um cliente me mandou uma porrada de mensagem, eu falei, cara, não vou responder agora, respondo amanhã, porque eu não vou dar mais combustível para aquele fogo, né? Mas a gente não só mata os clientes também, não. Tem muito cliente que vira amigo, né, Dani? Não. E assim, o nosso serviço...
como do Cadinho, como o meu, como o seu também, é indicação, cara. Internet ajuda demais, mas o boca a boca, hoje o nosso serviço é 90% boca a boca. Ah, o meu tio, minha vizinha me indicou. Aí, cara, a indicação de uma pessoa é muito relevante. É a conhecida, cara, faz com esses caras aqui que vieram aqui e fizeram a diferença. Resolveram o meu problema. Deu problema na obra? Deu, mas estão aqui. Cara, tem a reforma de 1, 2, 3 anos que a gente volta. Essa semana eu voltei, o drive da fita de LED queimou. Um aparelho eletrônico que queimou. A cliente falou assim, cara, tem como vir aqui? Fui lá, eu mesmo peguei lá o eletricista, fui lá, tirei o drive, falei, doutora, tem que comprar outro drive, compra esse drive, que a gente vai trocar essa fita, acabou. Então, esse suporte para o cliente depois faz a diferença. Mas falar que não vai ter problema, rapaziada, não existe. A pessoa falar que vai resolver o mundo, em obra ainda, a gente tem 15 obras simultâneas, mais de 30 pessoas trabalhando simultâneo para a gente. Como que a gente controla todo mundo? Tem câmera em cada reforma? Tem um chip em cada morada? Não tem. Esses dias um pedreiro saiu para almoçar, voltou do almoço, foi no banheiro, deixou uma torneira aberta próximo da saída do apartamento. O balde vazou, o ralo estava fechado porque ele ia fazer o contrapiso, a água entrou para o elevador de serviço, entrou para a área comum, molhou os 2 elevadores, parou 2 elevadores numa sexta-feira no sudoeste, no 5º andar. Uma torneira aberta. Caramba. Aí eu perguntei, o que você estava fazendo, meu irmão, que você não viu essa torneira? Pô, eu tava no banheiro, porra, demorou. Eu falei, o que você tá fazendo, meu irmão? Molhou 2 elevadores, a gente teve um custo absurdo. Agora imagina, sexta-feira algum técnico vai chegar na sexta-feira para resolver 2 elevadores. O que você pode fazer com o seu funcionário que fez isso? Cara, eu não fiz nada, meu irmão. Você não pode fazer. O pior é isso, entendeu? A gente tem que bater a mão no peito, levantar a cabeça e encarar. E aí pagar, tipo assim, a gente tinha seguro de obra. O seguro de obra tinha uma cláusula bem pequenininha que não tinha... como é que fala? Numa cláusula lá do contrato não tinha parte de água, alguma coisa. Tinha alguma coisa lá que não aceitava. Eu falei, cara, problema com reforma é elétrica e água. Se não tem água, pra que eu fiz o seguro? Aí vai passar um furacão aqui e levar o apartamento. Aí, então isso tudo a gente tem que passar. Sim. Então nosso prejuízo também com reforma, toma prejuízo demais. Então, por isso que é importante o cliente contratar uma empresa de engenharia. Cara, você contratou um pedreiro, aconteceu isso, pode ter certeza, na segunda-feira ele não vai aparecer. Ele não volta. 2 elevadores, não volta, cara. O cara não vai bloquear. Nem para buscar as ferramentas ele volta. Sim. E uma dúvida que eu tenho, eu gostaria que cada um respondesse também, é a arte da precificação, como é que é isso? E quem está contratando, o que ela precisa se preparar, ter ideia, termo de grana? A gente sabe que, às vezes, um financiamento de um imóvel é 30% do salário, né? Da renda familiar conjunta. De uma reforma, a pessoa... Qual a forma de pagar? Fala um pouco para a gente sobre precificação do serviço de vocês, forma de pagamento, a pessoa consegue parcelar, a pessoa consegue negociar isso. Como é que é? Bom, então, acontece, você pegou 2 serviços distintos, assim. Distintos, por isso que eu quero saber o que cada um faz. Do Cadinho, se o cara não tiver dinheiro, tem que ter, não tem jeito. Na verdade, eu tenho uma grande vantagem em cima do negócio da reforma. A infraestrutura, ela entra primeiro, então eu brinco muito. O cara que não tem dinheiro para pagar a infraestrutura, ele não vai construir nada, né? Então, eu uso dessa expertise, para quê? Para tentar pegar o meu dinheiro o mais rápido possível. Obviamente, a obra, quanto maior, mais prazo ela tem e eu consigo diluir esse custo para o meu cliente. Então, por exemplo, do dia eu estruturei uma fazenda, eu fiquei 8 meses dentro da fazenda. Eu consegui dividir a obra em 8 parcelas. Mas existe casos onde eu tenho uma obra que ela dura uma semana e o cara fala comigo assim, como é que eu vou desembolsar 200 mil em uma semana? Como é que eu posso te pagar? Aí a gente tem que tentar ali entrar num consenso. Porque eu tenho para mim que eu não vou trabalhar com meu dinheiro para fazer obra para ninguém. Eu tenho um cliente, eu também não posso falar nome, que ele não me paga, ele só me paga a entrada. E ele já me deve um caminhão de dinheiro, mas na minha concepção ele não me deve nada, porque eu cobro o dobro dele e ele me dá um sinal de 50%. Sim. É uma Black Friday que eu faço com ele. Sim. Eu não deixo de ser amigo, eu não deixo de atender, mas ele acha que me deve e na minha cabeça ele não me deve nada. Entendeu? E assim a gente vai trabalhando.
Tem clientes... Não vou falar, Robin. Tem clientes... e esse é o conhecido. E tem clientes que eu já tenho confiança, que são clientes de longa data, que eu tenho confiança de dividir de 30, 60, 90. Geralmente, quem contrata na minha área sabe que é basicamente à vista, sabe? Então, eu não tenho muito problema com isso. Por exemplo, material betuminoso, que é o asfalto. Asfalto... Na hora que eu joguei o último caminhão de asfalto, eu já recebi ele ontem. Porque eu não posso tomar cano. 1 tonelada de asfalto, ela custa hoje em torno de R$ 1.100. 1 tonelada de asfalto, você faz 10 metros quadrados. 10 metros quadrados numa rua é nada. É nada. Uma rua de 10 metros, você faz 1 metro. Então, você vai pegar uma rua de 1 quilômetro, pô, é uma fortuna. E uma rua de 1 quilômetro eu faço em 2 dias. Entendeu? É muito dinâmico. Então, assim... O cara já tem lá a planilha e ele sabe quanto que custa, quanto que não é. Então, para mim, é um pouco mais tranquilo. Porque eu lido com empresas, eu não lido com o cliente final igual o Robinho, que é o grande problema. Mas tem muita pessoa física que vai te contratar, ela às vezes consegue um empréstimo, crédito de reforma, ela pode colocar nisso? Qual dica que você pode dar para quem vai se alavancar, às vezes, com um produto financeiro para conseguir fazer? É o que eu te falei. Quando eu vou pegar a pessoa física... Esse cara já está preparado para construir. O fôlego dele está 100% na hora que eu entro na obra dele. Então, se eu cobro 20 mil para deixar o terreno dele nivelado a ponto dele construir, ele vai me pagar os 20 mil à vista, porque ele tem fôlego financeiro. O problema é o cara que vai botar a campainha lá no último dia. Esse cara que já não sabe se vai receber. Sim. Entendeu? Eu, pelo fato de eu ser o início da cadeia, eu sempre vou receber. Sempre. E eu só trabalho assim, da mesma forma que o Robson, eu trabalho muito por indicação, portfólio, atendo grandes empresas, mas eu também até hoje atendo o pequenininho, entendeu? E, como se diz, a humildade é tudo, né, Robinho? Cara. A gente é chão de fábrica também, e quando o funcionário não quer trabalhar, a gente faz a parte dele. Assim, às vezes a gente como... Aí o Robinho vai falar como é que é os canos dele, que os canos dele é mais legal que o meu. O meu não tem. Eu imagino que é mais cabeludo, assim, né? Às vezes a pessoa toma uma surpresa, acha que a obra vai custar X, aí vai 2X, às vezes ela tá fazendo uma obra para um crédito do BRB ali, de reforma, de construção, né? Eu peguei poucos clientes que trabalham com financiamento imobiliário aí, no sistema de crédito de reforma. Acho que poucos mesmo. Mas acontece, a pessoa tem que estar planejada. Mas mesmo a pessoa se planejando, no meio do caminho ela tem a surpresa. Porque assim, o meu serviço não é o que a gente fala que é curva A, né? Que são serviços mais caros de uma reforma. Não é o meu, não é o mais caro. A gente pega marcenaria, marmoraria, dependendo do projeto, se tiver muito espelho, muito vidro, fachada com pé de vidro, então alguns serviços são mais caros que o nosso. Então, às vezes, igual eu estou do orçamento agora numa reforma na quadra 500 do Sudoeste, o meu serviço custou 100 mil, a marcenaria custou 400 mil reais. Então, foi bem mais alto. Então, o cliente se antecipou e está vendo a composição com todos os itens, com todos os fornecedores. Então, esse é um cliente que está se organizando e vai falar assim, o que eu vou cortar, o que eu não vou cortar. Mas, falando da questão da forma de pagamento que a gente faz, a gente sempre trabalha. A reforma, eu falo que é uma das melhores maneiras. Para quem está começando aí com obra de reforma, eu falo que é o melhor caminho para você começar. Porque o risco é muito baixo no início, porque você já trabalha com 30% da entrada do cliente, no mínimo 30%. Uma reforma... Padrão. É de praxe. É de praxe, assim, você pega 20%, 30%. Pensei que era 50%, por exemplo. Não. Assim, tem muita gente, eu gosto de diluir durante a reforma, porque eu acho que fica interessante para o cliente e para a gente também. Mas as obras deles são obras mais longas. Mas eu também tenho um cano. Por exemplo, eu já cheguei a ter o absurdo de 6 carros na garagem, porque o cara não tinha como pagar e me pagava com carro, com moto. Eu tenho hoje, graças a Deus, eu não devo ninguém, mas o que eu tenho para receber hoje de crédito na cidade, vamos assim dizer, talvez me permitiria não trabalhar 2, 3 anos. Porque quando eu falei que não tomo cano, mas quando eu tomo também é aquele canão. É aquele tombo grande, sabe? E por que isso acontece? É mau planejamento? Não. Às vezes, por exemplo... Tem muita gente que é picaretagem também. É picaretagem. A grande parte é picaretagem. Já chegou cliente nosso de reforma que chegou no final e não pagou. Já tive cliente que eu fiz assim, confiei na pessoa, né? A gente fez uma reforma primeiro para depois foi fazer outra reforma. Aí eu confiei que era um serviço que não era um valor tão expressivo. Falei, não, já estou com uma mão de obra aqui, vou organizar, trabalhando sexta, sábado, domingo, reformamos a sala dessa pessoa.
Aí cobrei o valor X, ela falou assim, não acho justo esse valor. Eu falei, então tá bom, vamos combinar o que é justo, não tô falando aqui. Eu tomei muito cano. E a pessoa não me respondeu. Eu tomei muito cano na época dessas Minha Casa Minha Vida. Sim. E o cara, para entregar a casa da Caixa, ele precisava de ter a rua pavimentada até a casa, né? Ele precisava de passar 10 metros da casa dele o pavimento. E aí o cara já tinha lá a casa dele pronta e precisava de quê? A Caixa ia lá e falava assim, não, senhor, você tem que asfaltar a sua rua até 10 metros passando a sua casa. E nessas indas e vindas, você fazia um asfalto pro cidadão e aí na hora de pagar, ele sumia. O asfalto já está no chão. Como é que você faz? Né? Você tem duas opções, você arranca o asfalto com a sua máquina ou você tenta ter receber. custo Só ainda. que eu não, você vai ter um custo, né? Então, assim, acontece também de empreendimentos, por exemplo, loteamento. Você vai fazer um loteamento e de repente o cara fala que tem todas as documentações. Você vai lá, entra, faz tudo que tem para fazer um loteamento, no meio do caminho chega lá um órgão fiscalizador e fala, essa obra está embargada por falta de licença. Na Vicente Pires mesmo, E aí, tudo parado lá como agora. como é que você vai receber de um cara que está na cadeia? Ou como é que você vai receber de um cara que está foragido? Entendeu? E no meio desse meio aí, tem muita gente... A menor preocupação dele é contigo, né? É comigo. E no caso do Robson, não, porque ele está dentro da casa do cara. Então, os canos são assim... existe, aí a gente vai falar que é caráter mesmo, né? Não mas até um questão. conselho para os clientes também, até para os construtores, tá o alinhamento da reforma junto com o financeiro. E um contrato é importantíssimo, né? Sim, o cronograma físico-financeiro. Assim, por isso que às vezes o cliente chega assim, e se eu pagar 100% do contrato agora, você me dá um desconto maior? Eu falo, doutor, não é nem interessante você fazer isso. Mesmo se não feche comigo, eu falo, mesmo se não fechar comigo, não faz isso não. Dá uma entrada, parcela durante a reforma. Hoje, como a gente tem um fluxo de caixa que está regularizado, tá? No começo não, no começo é difícil, no começo é tudo... Eu vou te pagar 100%, ok. Passa, te dou 10%. Senão 10% isso acontece. Só que no final a conta não fecha, cara. Não fecha. É matemática. Se você gastar mais do que você ganha, numa hora as contas não vão fechar. E aí é a hora que muita empresa quebra, né? Eu já vi amigo meu pegar dinheiro da entrada de uma reforma e comprar um carro já de cara. O cara, pô, tu comprou... Não, comecei uma reforma, o cara comprou um carro. Eu falei, bichão, beleza que você não vai gastar muito dinheiro no início de uma reforma, mas você tem um custo que esse dinheiro que você tem é para você se manter ao longo da reforma. É o capital de giro, né? Aí voltando na parte de custo aqui, por que a reforma, para quem está iniciando agora, é um dos melhores segmentos? Você trabalha com o dinheiro do cliente e se você tiver crédito na praça, mesmo se você não tiver crédito na praça, mas se for um cara inteligente, você tem crédito bancário, que é o que? O cartão de crédito. Então você consegue comprar tudo. Hoje em dia você consegue pagar a mão de obra no cartão de crédito. Se você pedir para um cara gerar um boleto, ele gera um boleto, você paga na função Pix, Pix crédito, né? E você paga só na fatura, na próxima fatura. Então você vai pagar uma taxinha, mas você trabalha 30 dias com dinheiro na caixa e vai receber a segunda parcela do cliente. Então, em que modalidade você faz isso? E a burocracia é mínima. Quando você trabalha com casa financiada, que você vai ter que construir a casa, vai vir um fiscal para você receber. Cara, tem muita burocracia. A reforma não, é você, o cliente, um contratinho ali, tete a tete, não tem mais nem trabalho de ir no cartório, assinatura digital. É hoje tudo digital. 30 minutos você tem um contrato, pagou a entrada, tá tudo certo. O contrato ainda é a melhor solução ainda entre as partes. Sim. Aí assim, o interessante é diluir o restante das parcelas durante a reforma. Hoje, se nossa reforma dura 4 meses, eu faço com 6 parcelas, faço ainda 2 para frente. Porque aí o cliente ainda fica confortável. Pô, cara, então vai acabar. Geralmente eu acabo, às vezes, minha reforma e ainda tenho uma parcela para receber. Então, isso é interessante. Então, dá confiança para o cliente também. E a gente vai conseguindo trabalhar com esse fluxo de caixa. Bacana. Outra pergunta que me veio à cabeça, vou começar com o Cadinho. O que você vê que o mercado todo está fazendo, ou uma moda, ou alguma coisa que você sabe que vai dar problema, mas a maioria das vezes seus concorrentes não tem problema com isso? Um dos riscos assim ocultos que você vê, ou um mercado que está viciado, qual uma característica assim que você acha que é caixão? Assim? Fracionamento irregular. É o que mais eu vejo hoje. Hoje o cara tem uma área de 20 mil metros, ele fraciona e faz 6 lotes. Seja ele no Lago Sul, no Vicente Pires, em São Sebastião, em qualquer Lagoas Lindas. É um fracionamento irregular. Esse, para mim, é o pior do que está acontecendo aqui. E é uma coisa que impacta muito em todos os âmbitos, né? Porque nós estamos falando de impermeabilidade de terreno, de falta de infraestrutura,
trânsito. Então, por exemplo, você pega uma área de chácara e começa a lotear. Cada lugar que teoricamente seria lá uma plantação, igual Vicente Pires começou, Vicente Pires era a lavoura, né? Era o cinturão verde do DF, era Vicente Pires. Hoje você não vê nem uma alface sendo plantada em Vicente Pires. Está tudo fracionado. Cada beco que você olha é um condomínio. Sim. Entendeu? Então, Vicente Pires chegou naquele ponto de dar alagamentos, de fazer e acontecer, de não dar o trânsito, né? Aquela coisa muito concentrada, pela falta do planejamento e por esse tipo de construção. Então, eu mesmo sou da região ali do Jardim Botânico, São Sebastião, porque agora quem mora em São Sebastião já fala que mora no Jardim Botânico, né? Então, aquele povo gosta muito de fracionar. E eu sou dali e não trabalho ali, porque ali o cara levanta o muro, atrás do muro está tendo uma cidade em construção e ninguém sabe. Hoje, com essa tecnologia de drone, essa fiscalização, ainda está melhorando, mas hoje o que eu não faria é isso. E o que eu vejo acontecer e o que eu acho que está... Tem muitos especialistas no YouTube, né? Que tem... Especialista de YouTube tem viver muito. de mini chácaras, pega um terreno, corta não sei o que, os lotezinhos e às vezes... Planta cogumelo. Ensina a fazer umas coisas ali que realmente hoje qualquer um pega uma câmera e fala o que quiser, né? Sim, claro. Denver, o que acontece, cara? Hoje é muito fácil. Eu acredito que muita coisa dá dinheiro mesmo, cara, e faz acontecer. Só que a galera vende a facilidade e tudo tem a dificuldade, cara. É muito fácil que, seu podcast tá bacana, tá bonito, mas para chegar nesse ponto aqui, você ninguém sabe o que você passou. Sim, então quando a pessoa vê a dificuldade no processo, ela às vezes até fala, mas o cara não me falou isso. Mas e aí, se ele falasse isso, você compraria? Exatamente. Porque é muito fácil, né? Querer as coisas de mão beijada, querer achar que vai colocar R$1.000 e vai fazer acontecer. E aí, quando o Robinho compra as X5 dele, as X6, o pessoal fala que é sorte, sabe? Não compreendo, não. Não é por aí. Tô sem X, é J. Tô sem X, é hambúrguer? Você colocou, tem que colocar o J na frente. Né? Pessoal, terminando que o tempo desses empresários aqui é muito corrido. Maria. O taxímetro tá ligado, viu? Queria pedir para vocês deixar uma mensagem final, assim, ou um conselho. Depois, quem quer acompanhar mais o trabalho de vocês, saber um pouco mais. O que vocês podem dizer aí pra gente? Bom, eu vou começar aqui, tomando frente ao Robinho, dizer que ninguém é foda sozinho, sabe? Tudo é um processo, é uma equipe. Valorize cada um da sua equipe, instrua, ensine, dê oportunidade. Todo mundo merece uma oportunidade. Então, você não é bom, ninguém é bom sozinho. Todo mundo é bom com uma equipe. Tá? Então, isso é o recado que eu deixo. Ninguém é bom sozinho. O cara que fala para mim que é bom, ele não é esse cara todo, porque ele não consegue ser bom sozinho em área nenhuma, a não ser que ele seja um palestrante e só dependa dele um microfone. Mas se esse cara vai se tornando bom, atrás dele tem uma equipe. Não tem. Então sempre valorize a sua equipe, invista na sua equipe. E precisando de serviço de terraplanagem, né? Limpeza de lote, traz a pessoa amada em 9 meses também. Aqui a gente faz um pouco de tudo. É só ligar no 619-9157-7822. Tá? Pronto, só colocar Paviterra também. Paviterra no Instagram, @Paviterra. E se tiver uma pista de pouso e decolagem, é com a gente mesmo. Compre seu avião que a gente faz ele pousar e decolar. É isso aí, pessoal. E Robson, e você que tá com um projeto bacana, vai vir um livro por aí? Como é que é? Cara, vai sim. A gente tá elaborando chama e-book, é um e-book, né? Chama Reforma Pro, com todas as etapas da reforma. E falando tudo que ninguém conta, né? O que acontece, os BOs que tem durante a obra. Então eu vou dando conselho e dicas para o profissional, para o cliente, ele conseguir amenizar esse risco, né? Então tá saindo, tá quase finalizando. E quando sair eu já solto para vocês. O Instagram nosso é Propagar Engenharia. O meu pessoal é Robson Cleiton Eng, no final, .eng. E tamo junto. E o meu conselho aí, a minha mensagem, completando o cadinho, sim, que a gente não faz sucesso sozinho, então tem uma equipe muito grande por trás. Então a gente tem que ser grato por todo mundo que tá com a gente na caminhada. Agradecer a Deus em primeiro lugar, e o restante é trabalho. Não tem nada fácil não, cara. Vendeu facilidade
e que você vai ficar milionário sem ter trabalho, corre, cara, corre. Só fazendo um adendo aí, completando. Se você focar no seu trabalho, o dinheiro é consequência. O cara que foca em dinheiro, muitas das vezes ele esquece da qualidade no trabalho. Então foca, faça seu trabalho, seja profissional, que o dinheiro vem. É natural, entendeu? Se você focar em dinheiro, o grande erro talvez é a pessoa focar em dinheiro. Foca no trabalho. Sim. É natural. O dinheiro vem. O sucesso vem. Não vou falar em dinheiro, o sucesso vem. Só isso. Isso aí, pessoal. Tamo junto. Obrigadão, Denver, pela oportunidade. Vamos trazer aí. vocês mais, que tem muita coisa pra gente falar. A gente podia falar de Tem bicicleta. A muito gente anda de bicicleta, cara. Não parece não, Ian. Mas eu já faço o convite aí para vocês retornarem. Tem muita coisa para falar, que a gente sabe que nessa vida de construção muita gente perdeu a cabeça. Sim. Muita gente também se encontrou, né? Que é um ramo lucrativo que está crescendo muito. Sim, eu queria falar um pouco mais, que não deu tempo, sobre prédios, né? O meu prédio de Águas Claras estava reformando, pastilha, tá quebradeira. Sim. Vão demolir ele vai lá e constrói. O choveu, o balancinho pegou e destruiu uma picape inteira. Não, rapaz, tem muito problema. Tem que trazer o Diegão. O Diegão é especialista em fachada. Vamos combinar, já fica o convite aí para vocês voltarem. Pessoal, a gente agradece quem assistiu até aqui. Esse é o Knickscast. A gente pede para você se inscrever nesse canal, deixa o seu like, faz um comentário aqui pra gente saber o que você achou. A gente recebeu aqui o Cadinho da Paviterra e o Robson, que ele tá aí na parte educacional, né? Ele, além de empreendedor, ele é coach. Tá vindo com um livro aí que você precisa ter esse livro em mãos antes de construir, levantar qualquer pau nesse terreno. Antes de você fazer qualquer coisa, você precisa ler esse livro, que quando sair a gente vai deixar o link aqui. Show. Vamos fazer mais um conteúdo sobre Show, pessoal. Livro, muito obrigado. beleza? Tamo junto. Obrigado, Denver. Valeu, pessoal.